Damos os parabéns à Agostina Bessa Luís, cujo centenário agora se celebra com um programa de que lhe damos conta no Ensaio Geral. Mais à frente vamos espreitar o cartaz do Lisbon and Sintra Film Festival, que traz a Portugal estrelas do cinema como John Malkovich ou David Cronenberg. Vamos ainda até Penafiel, onde termina este fim de semana o Festival Escritaria, dedicado à poetisana Luísa Amaral. Temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Descobrimos 8 novos livros de BD na semana em que começa o Festival de Banda Desenhada da Amadora. Fique connosco nos próximos minutos. Se fosse viva, a escritora Agostina Bessa Luís teria hoje 100 anos. Celebrar a sua vida é ler a sua obra, mas é também descobrir a multiplicidade de iniciativas organizadas para celebrar o seu centenário. Um conjunto de autarquias juntou-se a universidades, à Direção-Geral de Cultura do Norte, à Fundação dos Serralves e a entidades de turismo para promover, ao longo do ano, exposições, passeios, filmes e reedições de livros. Numa altura em que o produtor Paulo Branco e o realizador Eduardo Brito preparam um filme inspirado no livro A Sibila, a filha de Agostina Bessa Luís, a escritora Mónica Baldac, lança um livro que fala desta que é uma das personagens mais emblemáticas da autora e que terá sido inspirada na figura de uma tia de Agostina. A Sibila foi escrita 4 anos antes da tia Amélia morrer. Quando desaparece a personagem, neste caso, e ela desapareceu no fundo da vida da minha mãe, porque a minha mãe teve seguiu outra vida depois de casar e afastou-se da Quinta do Paço e da família dali, portanto das tias e da tia Amélia. Aí já há uma possibilidade de inspiração já distanciada. Tal como no livro anterior, intitulado Sapatos de Corda, em As Sibilas, editado pela Relógio d'Água, Mónica Baldac volta a falar da biografia de Agostina Bessa Luís numa obra que mistura ficção e realidade. É um livro híbrido. Quanto à sua forma, tem partes mais ficcionadas, tem partes mais biográficas e há toda uma envolvência de todos estes aspectos que acabam por formar, no fundo, memórias. Para mim, essencialmente, é um livro de memórias. Umas mais recuadas, outras mais recentes, quando falo do filme, por exemplo. Mas, no fundo, é um livro de memórias. Durante muitos anos, o romance A Sibila foi de leitura obrigatória no ensino português. Mónica Baldac considera-o a porta de entrada errada para os jovens na obra de Agostina e lamenta que isso possa ter afastado leitores da literatura da sua mãe. Ainda hoje me aparecem pessoas a dizer-me que tinham sido obrigadas a ler a Sibila e que ficaram completamente traumatizadas em relação à escritora. E eu percebo perfeitamente. Portanto, acho que foi um erro grande. A Sibila não é um livro para gente jovem, é um livro difícil. E é preciso realmente ter já uma experiência de vida e de conhecimento que é o meio familiar e social para poder entrar no que é a Sibila. Agora, não sei, penso que o Dentes de Rato, que também no fundo é uma coisa autobiográfica, que será pelo menos um livro aconselhado, de leitura aconselhada. E eu acho que sim, acho bem, acho que se devia começar por aí, porque não só se fica com uma ideia de como começou Agostina a movimentar-se na sociedade, na família, e eu acho que é uma leitura muito mais simples e ao mesmo tempo muito bonita e muito autêntica. Descobrir ou regressar à obra de Agostina Bessa Luís é também procurar nos seus livros a sua vida, e Mónica Baldac dá algumas pistas em As Sibilas, Diálogos em Sfumato. Logo no início, quando falo na viagem dos meus pais de regresso a Portugal, que passam por Simancas, a minha mãe estaria nessa altura a preparar elementos para escrever sobre Santa Teresa d'Ávila, que nunca escreveu. Foi recolhendo informação, mas acabou por nunca escrever. No entanto, Santa Teresa d'Ávila sempre esteve, eu diria que em todos os romances da minha mãe, há uma referência à Santa Teresa d'Ávila. Foi assim a grande mulher, a grande inspiradora da vida
de minha mãe. Com certeza nunca precisou de escrever a biografia, precisou de a ter como companheira e foi o que aconteceu. Neste ano do centenário de Agostina poderá haver exposições já patentes em Serralves e na Gulbenkian, ler a obra que está a ser reeditada, mas também esperar algumas novidades, porque há ainda textos inéditos da autora de Os Incuráveis. Há muita coisa dispersa, pensamento, muitas reflexões, muitas cartas foram escritas e não foram enviadas, há muita coisa. No fim do ano, do próximo ano, que é quando acaba o centenário, eu gostaria, e estou a pensar poder ter tempo, poder fazer isso, de compilar uma série de textos autobiográficos para fazer um segundo volume do Chapéu das Fitas a Voar, que também é um livro autobiográfico, no fundo. E eu acho que isso poderá ser muito, muito interessante e muito revelador de todo um percurso. Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís, a escritora cujo centenário se está agora a celebrar e que já foi, em tempos, homenageada do Festival Escritaria em Penafiel, de que lhe falamos a seguir. Ainda vai a tempo de participar na homenagem à escritora Ana Luísa Amaral. A poetisa, falecida em agosto, é este ano a autora em destaque no Festival Escritaria em Penafiel. Este sábado e domingo há ainda muitas iniciativas para assistir em torno da obra da vencedora do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana e que nos deixou obras como Ágora ou Minha Senhora de Quê? Ao ensaio geral, Antonino de Sousa, a autarca de Penafiel, dá alguns exemplos do que poderá haver este fim de semana. No sábado, logo pela manhã, vamos inaugurar na nossa Biblioteca Municipal uma exposição sobre a vida e a obra da autora, denominada Ana Luísa Amaral, a poesia como um espaço de possibilidade. Contou com a colaboração de Fedra Santos e de Raul Constante Pereira, que conhecem muito bem a vida e a obra da autora. Depois, durante a tarde, vamos ter um momento também de reflexão sobre a vida e a obra da autora, denominada Ana Luísa Amaral, Beijos e Cebolas em Quase Perfeição, à conversa com Filipe Leal, Raquel Parriaca, Maria João Cantinho e com a moderação de Maria Adelaide Galhardo, que é a diretora da nossa Biblioteca Municipal, e portanto vai ser um momento também muito interessante, depois com vários momentos de declamação de poesia. À noite vamos ter uma conversa que vai envolver o Fernando Pinto Amaral e o Luís Filipe Castro Mendes, dois conhecedores exímios da obra da autora, e que vai ter moderação de Fernanda Almeida, que vai acontecer no nosso Museu Municipal. E depois, no domingo, começamos logo cedo, a partir das 9h30, com uma visita guiada aos pontos de referência de património literário aqui do nosso Concelho de Penafiel, que vai percorrer vários pontos da cidade e até sair um bocadinho da cidade. Vamos conhecer locais por onde passou e onde viveu Joaquim de Araújo, esse escritor, esse autor penafidelense, e vamos conhecer locais por onde passou essa de Queiroz, por exemplo. Vamos conhecer vários pontos de referência de autores que tiveram uma relação próxima com o nosso Concelho de Penafiel. Depois, à tarde, teremos então a conferência sobre a vida e a obra da autora homenageada e vamos ter depois um espetáculo, um encerramento, com o Manifesto pelos Leitores de Poesia. É um espetáculo que vai valer muito a pena assistir. E caso não possa ir até Penafiel, saiba que muitas destas iniciativas do Festival Escritaria, em que é prestada homenagem a Ana Luísa Amaral, poderá assistir à distância, terão retransmissão em direto através da página do evento na internet. Um espetáculo de teatro com o ator John Malkovich, uma retrospectiva dos filmes de Jim Carrey ou uma conversa com o realizador David Cronenberg. Estas são algumas das propostas em cartaz na edição 16 do Lisbon and Sintra Film Festival, que pode desde já pôr na agenda. De 10 a 20 de novembro, há mais de 10 filmes para descobrir na secção oficial em competição. Alguns são projetos que nasceram no próprio festival em outros anos. O diretor do festival, o produtor de cinema Paulo Branco, revela quem são as estrelas internacionais que passarão por Sintra e Lisboa. Temos o John Malkovich, temos o David Cronenberg, temos a Alicia Vikander, temos o Michael Fassbender, temos Angela Davis
e temos depois todo um grupo de grandes realizadores, para aqueles que estão mais ligados à indústria cinematográfica, o Olivier Assayas. Temos um arquiteto, que é o Rudy Ricciotti, que é um dos grandes arquitetos agora, que é reconhecido internacionalmente, e muitos outros que eu penso que permitirão realmente aos espectadores e ao público ter momentos únicos aqui durante este festival. Falou aqui da questão da informalidade que este festival tem, que o distingue de outros festivais internacionais na Europa. Essa proximidade agrada a essas estrelas que aqui vêm também? Veja lá, o Cronenberg penso que é a 4ª vez que vem, o Steven Frias é a 3ª, portanto se eles voltam é porque realmente há algo que encontram aqui que não encontram noutros sítios e noutros espaços, para já estarem juntos, que é uma coisa que nos outros festivais muitas vezes isso não acontece. Daqui nasceram muitos projetos. E por outro lado também esta relação com os espectadores para eles é muito mais interessante, tem outro retorno que não têm muitas vezes quando não têm esses contactos. Justamente há alguns projetos que já nasceram neste festival e que vai mostrar nesta edição. Sim. Por exemplo, o filme da Laura Poitras, que ganhou o Leão de Ouro em Veneza, nasceu aqui, porque a Laura estava cá, porque houve todo um programa à volta do Julian Assange, no mesmo momento em que estava cá a Nan Goldin, que era presidente do júri. Lembro-me de discussões acesas entre elas, na altura, mas foi aqui que nasceu uma espécie de amizade e respeito que permitiu que este filme existisse e que ganhasse o Leão de Ouro e que agora esteja aqui. Portanto, o Cronenberg é a mesma coisa. Ele estava mesmo decidido a não voltar a filmar. Quando veio aqui para o festival, eu o convenci a ser presidente do júri, o contacto que teve com as pessoas, a maneira como os filmes que viu, isso tudo deu-lhe uma vontade de voltar a fazer um filme, e o Crimes of Future também é, de uma certa maneira, filho do festival em que ele cá esteve presente. Portanto, estas situações acontecem todos os anos e é para isso que nós existimos, é para isso que nós trabalhamos, para que as pessoas se sintam bem aqui e que também eles próprios, como artistas que são, que não estejam só aqui a passar férias, entre aspas, mas sobretudo também para, em termos criativos, poderem daqui saírem com algum projeto interessante. Paulo, deixe-me perguntar, em tantas edições, quem foi a estrela que ainda não conseguiu trazer? Nós todos somos estrelas cadentes. Não, eu não sou, mas que os artistas são. Algumas depois duram mais tempo no céu que outras. O que é importante é o traço que deixam. A mim o que me interessa é o que essas estrelas, esses grandes artistas, nos deixam a nós e deixam para a posteridade. Portanto, há tantas. Olho para o céu. E algumas das estrelas do festival irão este ano pela primeira vez participar no ciclo Romper as Grades, que vai levar o cinema às prisões de Tires e Linhó. Serão também exibidos durante o festival filmes sobre a temática das cadeias. O Lisbon and Sintra Film Festival começa a 10 de novembro e decorre em salas como o Cinema Nimas, o Teatro Tivoli BBVA em Lisboa e no Centro Olga Cadaval e no Museu de Artes de Sintra. A banda desenhada em português tem 8 novos livros que nasceram das mãos de uma cooperativa editorial 100% dedicada à BD. Uma dezena de sócios aproveitou as verbas do programa Garantir Cultura, lançado pelo Ministério da Cultura durante a pandemia, para apostar na edição de autores nacionais. José de Freitas explicou ao Ensaio Geral o conceito desta cooperativa de nome aceita. Temos sido, de há uns anos para cá, desde há 3 anos, que foi a fundação da cooperativa, talvez provavelmente o principal editor de autores portugueses de banda desenhada, e quando surgiu este apoio do Garantir Cultura, nós pensámos que seria uma oportunidade para, pela primeira vez, remunerar o trabalho dos autores portugueses de uma maneira correta, porque o esforço de produzir um livro de banda desenhada é uma coisa que pode levar 1, 2, 3 anos. A maioria dos autores portugueses fazem verdadeiramente por amor à camisola e por gostarem de fazer banda desenhada. E porque as tiragens em Portugal são relativamente pequenas, os royalties que um autor irá ganhar ao longo da venda de um livro de que se fizeram 1000 exemplares ou 1200, etc., não é muito dinheiro, é relativamente pouco dinheiro. Assim, a nossa ideia originalmente foi pegar no dinheiro que o Garantir Cultura iria financiar e essa parte do dinheiro do projeto canalizá-la 100% para os autores de banda desenhada e também para os colaboradores, os designers, os legendadores, os tradutores, etc. Numa altura em que as coisas estavam um bocadinho complicadas, mas também para os poder remunerar de uma forma melhor em relação àquilo que muitas vezes, infelizmente, nós temos que pagar. Os leitores e aficionados de banda desenhada têm agora 8 inéditos para descobrir, 4 dos quais são dedicados
dedicados à história da própria BD em Portugal, e os restantes são álbuns cheios de histórias que José de Freitas apresenta. Foram o álbum Juventude, do Marco Mendes, que é um autor de banda desenhada bastante conhecido em Portugal, que já ganhou o prémio Melhor Álbum da Amadora, por exemplo, etc., e que tem vindo a desenvolver uma obra ao longo dos anos muito focada numa banda desenhada autobiográfica, relatando questões existenciais ou problemáticas ou da vida dos jovens ou de um certo tipo de vida urbana. E, por outro lado, um livro de uma autora muito recente, que ela assina Kashizu, porque ela escolheu um pseudónimo ajaponesado, digamos, porque ela desenha num estilo um pouco mangá, e ela produziu um pequeno romance gráfico, também que gira à volta de questões de jovens adolescentes, e que eu acho que vai ser um ótimo primeiro álbum para uma autora que quase de estreia, digamos. Para além disso, pegámos em 2 livros que estavam em produção, mas em que os autores provavelmente iriam ter muito trabalho pela frente, porque, pronto, como eles têm que pagar as contas e têm que viver de outras coisas que não a banda desenhada, o tempo que dedicam a produzir as páginas dos seus álbuns é relativamente curto. Esses 2 álbuns são um livro chamado O Bestiário da Isa, da Joana Afonso. É uma história algo fantástica, e é a história de uma rapariga que gostaria de ser investigadora de criaturas bizarras. O segundo álbum é de uma dupla, o Manel Morgado e o Filipe Faria, em que o Manel Morgado é o desenhador, tem uma carreira relativamente construída a desenhar para o mercado franco-belga, mas tem projetos dele para o mercado português, e este é o Dragomante, é um álbum de aventuras, é o segundo volume de uma série, de que nós editámos o primeiro volume já há quase 5 anos, e portanto tem vindo a ser desenvolvido, e conseguimos finalmente acelerar o processo de produção dessa banda desenhada. Para além destes 4 álbuns de banda desenhada, quisemos também colmatar uma falha que existe no mercado da banda desenhada portuguesa, que é de existir relativamente pouca coisa sobre banda desenhada. E, portanto, produzimos 4 livros, 3 dos quais sobre banda desenhada portuguesa. Um dos livros, Juventude, de Marco Mendes, foi nomeado para o prémio de melhor edição portuguesa do Festival de BD da Amadora, que começou ontem e decorre até ao próximo dia 30 naquela cidade. Ao todo estão patentes 3 exposições de autores nacionais e internacionais. O destaque vai para a exposição comemorativa dos 60 anos do Homem-Aranha e uma mostra dedicada ao livro Balada para Sophie, um álbum multipremiado de Felipe Melo e Juan Cávia. No ensaio geral, regressamos aos temas do Festival Escritaria e ao centenário de Agostina Bessa Luís, na crónica de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. A edição de 2022 do Festival Literário Escritaria, em Penafiel, é dedicado a Ana Luísa Amaral. Nome marcante da literatura de língua portuguesa, estudou a poesia de Emily Dickinson, ensinou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi coautora do Dicionário de Crítica Feminista, anotou as novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Foi premiada com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, culminando no Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Ana Luísa Amaral junta o seu nome na escritaria a figuras marcantes como Agostina Bessa Luís, José Saramago, António Lobantunes, Lídia Jorge, Mia Couto ou Manuel Alegre. Mas ouçamos Ana Luísa Amaral. A poesia pode unir de forma paradoxal tanto a violência das crueldades do mundo, denunciando-as, como a alegria e a esperança. Como o mundo do qual a poesia nunca esteve separada, ainda que o reflita de uma forma condensada. Como disse mais de uma vez, sendo o próprio espaço da possibilidade, mas extremamente concentrado como um ponto cósmico carregado de energia, a poesia é em si mesma uma linguagem de intensidades. No registro mais prático, não estando tão sujeita às leis do mercado, a poesia sempre esteve menos comandada pelo capital,
mais distante da equação que converte o tempo e o capital em coisas equivalentes. Foi isto que disse em novembro de 2021 em Salamanca ao receber o prémio Rainha Sofia. Nesta semana em que celebramos a Agostina Bessa Luís desde o dia 15 em que fez 100 anos, continuamos a lembrar-nos dela, porque, como disse, o livro nasce de um desejo profundo de relacionamento com aqueles que nos são caros. E esse relacionamento abrange vivos e mortos num interminável fio da Ariane que liga as pessoas e as gerações e permite a Agostina falar até ao fim com Camilo ou com José Régio. Mas leia-se agora As Sibilas, diálogos em sfumato, de Mónica Baldac. A poesia das paisagens é a história que a alimenta. Há, no entanto, tempos de pousio, uma espécie de morte, de cansaço da natureza, uma espécie de vingança daquelas que já não as percorrem e as apagam até um dia em que a nova geração as redesenha e ocupa. Será outra coisa, ou a mesma, porque a natureza não tem imaginação, nem os homens. Estava escrito, havia de ser teu dia. Estava escrito, tão bom dia de te beijar. Estes são os portugueses Trevo e este é o segundo single de avanço do novo disco. A banda de Gonçalo Bilé, Ricardo Pires e Ivo Palitos tem prevista para 18 de novembro a edição do segundo álbum de originais. O concerto de lançamento está marcado para 24 de novembro no Music Box em Lisboa. É ao som de Estava Escrito que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. De lá e os pés chuvãos, faltam mãos para agarrar teu tanto amor. Pois então, se eu cá vim para aqui ficar e aqui fiquei, e a ti me dei sem te querer levar. Então leva-me onde eu nem sonhei, cola-te a mim, faz da minha vida mais do que assim, assim. A nossa estrada acaba bem para lá do meu fim. Sobra-me do teu cheiro entre rosa e jasmim. E faz. Estava escrito encontrando aquela esquina. Estava escrito o teu sorrir ao meu perdão. Estava escrito e eu não te minto no que vi e até repito que acredito. Estava escrita esta canção. Entre um verso e um reverso lá-te certo. Nada fiz para ser feliz no teu amor. Está tudo certo e ter-te perto. O melhor em mim desperto, me aperto de fazer faltar o ar. E então tu vens do lá e os pés chuvãos, faltam mãos para agarrar teu tanto amor. Pois então, se eu cá vim para aqui ficar e aqui fiquei, e a ti me dei sem te querer levar. Então leva-me onde eu nem sonhei, cola-te a mim, faz da minha vida mais do que assim, assim. A nossa estrada acaba bem para lá do meu fim. Sobra-me o teu cheiro entre rosa e jasmim. E cala-te a mim, faz da minha vida mais do que assim, assim. A nossa estrada acaba bem para lá do meu fim.
sejas lindo e faz. Estava escrito, havia de ser teu um dia.